Tudo começou com um desafio. Um daqueles desafios que você não imagina que teriam consequências reais. Meu nome é Alex e sou um cara de 18 anos com uma vida típica. Nunca fui o garoto mais popular da escola, mas tinha um grupo sólido de amigos e isso me bastava. Minha vida era simples. Esportes, videogames e muito tempo com pessoas que nunca esperavam muito de mim até aquela noite. Estávamos todos reunidos na casa do Tim, comemorando o fim do ensino médio com algumas cervejas e música alta. Como de costume, a conversa mudou para desafios e desafios. Todos estavam se sentindo ousados. Antes de perceber-se, estava no meio de uma aposta. Mas esta não era como qualquer outra. Era mais do que um desafio amigável de virar uma cerveja ou contar uma piada boba. Desta vez, eles me pediram para fazer algo que mudaria minha vida. Você é sempre tão legal, Alex, disse Tim, com a voz arrastada por causa do álcool. Mas aposto que você não consegue usar roupa de menina no baile da escola no próximo fim de semana. Ri nervosamente, ignorando o princípio. Não, estou bem, cara. Não é bem o meu estilo. Mas Tim não desistia. Vamos lá. Cara, você não pode desistir dessa. Uma noite, use um vestido, salto alto, tudo. Vai ser hilário. Todo mundo vai adorar. Havia algo no jeito como ele disse isso que me fez sentir que eu não podia recuar. Quanto mais eu hesitava, mais me sentia covarde. Eu não queria ser a única a fraquejar. Respirando fundo, concordei. Tudo bem, eu faço. No instante em que as palavras saíram da minha boca, me arrependi. Mas, a essa altura, já era tarde demais. Eu havia aceitado o desafio e agora tinha que arcar com as consequências. Os dias seguintes foram um turbilhão de preparativos. Minhas amigas não me deixavam esquecer e eu não conseguia escapar da pressão crescente. Elas me mandavam mensagens constantemente, com links para vestidos, sapatos e tutoriais de maquiagem. A verdade é que eu nunca tinha pensado muito em como as mulheres se vestiam. Eu tinha uma vaga noção do que era considerado feminino, mas nunca me importei com isso pessoalmente. Isso seria um pesadelo. Tentei evitar no começo, na esperança de talvez poder desistir ou fingir que não estava levando a sério. Mas toda vez que pensava em desistir, já ouvia as risadas na minha mente. Eles nunca me deixariam esquecer, e eu provavelmente perderia todo o respeito dos meus amigos. Eu continuava dizendo a mim mesma que era só uma brincadeira, só uma fantasia. Eu poderia usá-la, ir ao baile, rir da situação e nunca mais ter que pensar nisso. Mas, no fundo, eu sabia que havia mais do que isso. Eu nunca conseguiria esquecer a humilhação, e isso me aterrorizava. Certa noite, fiquei em frente ao espelho, olhando para a roupa que tinham comprado para mim. Um vestido azul justo e brilhante, com bainha curta e decote profundo. Os sapatos eram de salto alto, pretos, com tiras que envolviam os tornozelos. Eu nunca tinha usado nada parecido antes. Fiquei me perguntando como conseguiria usá-lo. A verdade é que eu estava com medo. Não queria me sentir vulnerável ou exposta. Mas não podia desistir agora. Não depois de tudo. A semana anterior ao baile pareceu uma marcha lenta e agonizante em direção ao meu destino. Minhas amigas perguntavam constantemente se eu estava pronta. Elas zombavam de mim, me provocando sobre como eu ficaria gostosa com o vestido. Elas pareciam não perceber o quanto isso estava me consumindo. No dia do baile, eu me senti fisicamente mal. Meu estômago estava embrulhado e eu não conseguia me concentrar em nada. Quando saí do chuveiro naquela noite, me olhei no espelho, sentindo-me completamente deslocada. A ideia de colocar o vestido era insuportável, mas era algo que eu não tinha escolha a não ser fazer. Comecei com a maquiagem. Minha amiga Emily insistiu a me ajudar, e quando cheguei na casa dela, eu já estava com medo do que estava por vir. Queria dizer a ela para esquecer, mas não conseguia. Não agora. Ela me levou até o banheiro, onde começou a aplicar base, corretivo e maquiagem nos olhos. Observei-a realizar sua mágica com maestria, transformando o meu rosto. À medida que o pincel deslizava pela minha pele, eu me sentia cada vez mais insegura. Cada pincelada de maquiagem parecia apagar quem eu era, deixando para trás alguém irreconhecível. Tentei respirar, mas a sensação avassaladora de perder minha identidade era sufocante. Você está linda, disse Emily, dando um passo para trás para dar uma olhada em seu trabalho. Tentei sorrir, mas meu rosto parecia congelado. Não podia negar que ela tinha feito um bom trabalho, mas não tinha certeza de como me sentir em relação a isso. Então chegou o vestido. Emily me entregou e, por um momento, fiquei ali parada, olhando para o tecido como se fosse um objeto estranho com o qual eu não sabia como interagir. Mas o silêncio foi quebrado quando Emily disse animadamente: Experimente, vamos lá, não há tempo a perder.
Vesti o vestido com as mãos trêmulas. O tecido apertado parecia estranho contra a minha pele. Ele se ajustava ao meu peito e à minha cintura de um jeito que eu nunca havia experimentado antes. Quando me olhei no espelho, meu coração apertou. O reflexo que me encarava não era o Alex que eu conhecia, era outra pessoa. Eu não reconhecia essa pessoa e não sabia como me sentir em relação a ela. Emily rapidamente fez sua mágica no meu cabelo, modelando-o em ondas suaves. Ela finalizou o visual com um par de brincos de prata delicados e um colar fino e delicado. Enquanto olhava para o meu reflexo, tive que lutar contra a vontade de chorar. Quem eu era agora? Apesar da minha vontade irresistível de desistir, eu sabia que não podia. Era a minha escolha agora. Eu tinha concordado. Se eu desistisse, seria para sempre o cara que desistiu de um desafio e o riso me assombraria para sempre. Dei uma última olhada no espelho. Não havia mais volta. Era só uma festa. Eu conseguiria sobreviver a isso. Não conseguiria? Tentei controlar minha respiração. Vamos lá, disse Emily, pegando a bolsa. Você está incrível. Vai deixar todo mundo de cais caído. Não era o que eu queria ouvir. O que eu queria era ficar em paz. Mas, em vez disso, dei um sorriso que não chegou aos meus olhos. Eu estava prestes a entrar num mundo que não era o meu. Mas talvez fosse esse o objetivo. No segundo em que entrei na festa, todos os olhares estavam voltados para mim. Senti o peso dos olhares deles na minha pele, seus olhos percorrendo cada centímetro do meu corpo transformado. Não era só o fato de eu estar vestida de menina. Era como eu estava sendo olhada. Todos me encararam. Alguns sussurravam por trás das mãos, outros riam, e alguns até aplaudiam, provavelmente achando que era algum tipo de brincadeira. Mas o que eles não perceberam foi que eu não estava rindo. Eu não estava brincando. A festa parecia um borrão. Eu sorria e acenava para as pessoas, tentando fingir que estava tudo bem. Mas por dentro eu gritava. Eu não sabia como mover, como andar, como falar. Cada vez que tentava falar, minha voz falhava e eu me sentia mais constrangida. Sentia os saltos cravando nos meus pés, o vestido apertado no meu corpo. Era como se eu estivesse presa na pele de outra pessoa. E então aconteceu. Algumas meninas, que não tinham notado minha identidade antes, vieram até mim. Elogiaram o meu vestido, perguntaram onde eu tinha comprado meus sapatos e até pediram dicas de maquiagem. Foi como se eu tivesse me transformado em outra pessoa completamente. No começo, fiquei completamente perplexo. Não sabia como responder. Eles não sabiam que era eu. Não sabiam quem eu realmente era. Por um breve momento, senti uma sensação avassaladora de liberdade. Havia algo em ser tratada como outra pessoa, alguém bonita, alguém com quem valia a pena conversar, que me fazia sentir diferente. Mas também era assustador. Como eles puderam me tratar assim, quando eu era apenas eu? À medida que a noite avançava, o surrealismo da situação se intensificava. A música tocava alto, as luzes piscavam e as pessoas dançavam ao meu redor, alheias à minha turbulência interior. Era tudo uma performance, uma peça em que eu tinha que atuar. Então, inesperadamente, me vi sozinha na sacada. Minha respiração estava ofegante e meus pensamentos giravam em uma confusa tempestade de emoções. Eu queria ir embora, arrancar o vestido, voltar a ser o garoto que eu era antes. Mas antes que eu pudesse mexer, alguém apareceu ao meu lado. Eu nunca imaginaria, disse ela, com a voz suave e admirada. Você está tão diferente, mas no bom sentido. Virei para encará-la e havia algo em seu olhar. Algo que eu não esperava. Você não parece tão mal assim, acrescentou ela. Achei que fosse tudo brincadeira, mas talvez você seja outra coisa. As palavras dela me atingiram com mais força do que eu esperava. Fiquei dividida. Senti-me exposta, mas também me senti vista de uma forma que nunca me senti antes. No final da noite, eu tinha aprendido mais sobre mim do que jamais poderia imaginar. Eu não estava apenas usando um vestido. Eu tinha vivenciado algo profundo. Eu tinha assumido um papel tão estranho, mas que revelou algo em mim que eu desconhecia. A garota que eu havia me tornado não era uma versão falsa de mim. Ela era uma parte de mim, uma parte que eu nunca me dei permissão para explorar. E embora eu não pudesse dizer que estava pronta para viver como uma garota para sempre, eu sabia que aquela noite moldaria para sempre a maneira como eu me via. Eu não era mais apenas Alex. Eu era alguém mais complexa, alguém que tinha o direito de questionar quem realmente era.